Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho com o volume de sólidos. Mas nós precisamos definir quais sólidos nós vamos estar trabalhando. O primeiro tipo de sólido que nós vamos trabalhar é o prisma. E o que é o prisma? Então, aqui você vê, o prisma é um sólido geométrico que faz estudo da geometria espacial. É importante a gente focar aqui a geometria espacial, porque a gente vai dar um passo, tá? Um passo no nosso aprendizado. Ele é caracterizado por ser um poliedro convexo. Então, vamos lembrar algumas coisinhas. Poliedro, uma figura tridimensional. Convexo, que não tem buracos. Com duas bases, que são polígonos iguais. Polígonos, geometria plana, tá? Polígonos iguais. Então, aqui a gente tem que pensar o quê? Se eu tiver com um triângulo, as duas bases vão ser triângulos. Se eu tiver com um retângulo, as duas bases vão ser retângulos. E essas duas bases, elas são congruentes. O que significam ser congruentes? De forma bem simples, ser congruente significa ser igual. Então, é caracterizado por um poliedro convexo, ou seja, que um polígono tridimensional que não tem buracos, com duas bases iguais, tá? E paralelas, além das faces planas laterais, que são paralelogramos, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Aqui a gente tem um exemplo de um prisma, tá? Nesse caso, aqui em cima, nós temos um pentágono, que é o polígono da base. Aqui embaixo, um pentágono, que é um polígono da base. Tá vendo? Base superior, base inferior. Temos ainda 5 laterais, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 polígonos que fazem a lateral. Todos esses polígonos são paralelogramos. Cada um deles forma a face lateral, tá? Aqui, como a minha base é um pentágono, tem 5 lados, eu vou ter 5 faces laterais, tá? Outra parte importante, nós temos as arestas. Essa daqui é uma aresta. O que é a aresta? Essa é a aresta lateral porque está na lateral. Essa é a aresta da base porque está na base. O que são as arestas? As arestas são os encontros das faces, tá? Então, vamos ler aqui, ó. Quais são os principais elementos do meu prisma? A base, que são duas, base superior e base inferior. As arestas, que são as linhas que estão juntando o nosso prisma. No caso aqui, eu tô falando linhas só para ficar mais fácil, tá? Seriam os lados dos polígonos. Vértices são essas pontinhas, tá? Mas vamos usar o termo técnico. Vértices. Faces laterais, que eu já expliquei, tá? Aqui, no caso, são 5 faces laterais. E a altura, que é muito importante. Aqui, ó, tá a altura. A altura vai da base inferior até a base superior. Neste caso, coincide com a aresta lateral, mas nem sempre isso é verdade, tá? Então,
Ó, vamos continuar a leitura. As arestas da base dos polígonos são os lados das bases do polígono, enquanto que as arestas laterais correspondem aos lados das faces que não pertencem às bases. Os vértices são os pontos de encontro das arestas e a altura é calculada pela distância entre os dois planos das faces, aquilo que a professora acabou de falar. Classificação dos prismas. Eu tenho dois tipos de prismas principais, tá? Prisma reto, prisma oblíquo. Prisma reto, arestas laterais perpendiculares à base. O que significa ser perpendicular à base? Significa formar um ângulo de 90 graus, tá? Todas as laterais são retângulos. Todas as faces laterais são retângulos. Prisma oblíquo. As arestas possuem arestas laterais oblíquas, ou seja, que formam qualquer outro ângulo que não seja um ângulo reto. E as faces laterais são paralelogramos, então percebam que tem uma grande diferença. Arestas oblíquas à base, certo? E laterais são paralelogramos. A professora, com qual que a gente vai trabalhar? Na maioria das vezes com reto. Mas trabalhar com oblíquo é difícil? Não. O que muda? A altura. A altura aqui nesse caso coincide com a aresta e nesse caso a altura não coincide com a aresta. A altura sempre forma 90 graus com a base, tá? Os prismas, eles são classificados de acordo com o formato das suas bases. Então, prisma triangular, o exemplo está aqui, formado por base triangular. Quadrangular, quadrado, quadrado. Retangular, retângulo, retângulo. Pentagonal, pentágono, pentágono. Hexagonal, hexágono e hexágono. Tá? Vocês vão acompanhando aqui, ó. Esse daqui, quadrado, prisma quadrangular. Pentágono, prisma pentangular. Hexágono, prisma hexagonal. Se fosse um heptágono, heptágono, 7 lados. Prisma heptagonal. Um octógono, 8 lados. Prisma octogonal. Tá? Isso daqui é super importante. Então, foca aqui com a professora. Prismas regulares. O que são os prismas regulares? Cujas bases são polígonos regulares. Então, vai ser um triângulo equilátero, um quadrado, um pentágono regular, um hexágono regular. O que significa ser regular? Ter todos os lados iguais, de mesma medida. Aí vem a grande sacada. Como que eu calculo o volume de um prisma? Gente, forma mais simples. Para calcular o volume do prisma, eu vou ter que fazer o cálculo da área da base. Então, toda a matéria que você já estudou anteriormente vai ter que ser cobrada aqui. Você vai calcular a área da base vezes a altura. Aí, vamos lá. Se a base for um quadrado, você vai calcular qual é a área do quadrado. Se a base for um triângulo, você vai calcular qual é a área do triângulo. Fórmula simples e perfeita. Sempre assim. Ah, professora, mas a gente só vai trabalhar com prisma? Não, nós vamos trabalhar também com cilindros. O que é um cilindro?
sólido geométrico alongado arredondado que possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. Nossa, professora, eu não entendi. Gente, é uma figura que apresenta dois círculos com o mesmo raio como bases, tá? Então, aqui nós temos a figura de um cilindro. Quais são os principais elementos? Raio da base inferior e da base superior é o mesmo raio. Então, aqui, raio inferior, aqui, raio superior, mesma medida. Base, círculo superior, círculo inferior. E geratriz, tá? Geratriz tem que tomar bastante cuidado, tá? A geratriz é a altura, tá? Nesse prisma, que é nesse cilindro, que é um cilindro reto, a altura tá aqui. Essa é a altura, tá? E no cilindro oblíquo? Então, vamos lá. No cilindro reto, a altura tá aqui, formando 90 graus com a base. E no cilindro oblíquo? Presta atenção, vou partir aqui do meio. Ela vai descer formando 90 graus com a base. Essa é a geratriz. Só que essa geratriz, ela não coincide com a base, por isso que aqui a gente fala, na classificação, a altura está oblíqua ao plano da base, tá? Ela não vai formar 90 graus. Se você seguir aqui, vou continuar seguindo. Se eu seguir aqui e eu seguir aqui, não vai formar um 90 graus, forma um ângulo qualquer. Se eu seguir aqui, se eu seguir aqui, nunca vai se encontrar. Plano, cilindro reto, cilindro oblíquo. Como que eu calculo o volume do cilindro? Do mesmo jeito que eu fiz o do prisma. O do prisma não é calcular a área da base vezes a altura? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Área da base vezes a altura. Qual a diferença? Que eu estou num cilindro, a área do base é um círculo. E a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Então, tenho aqui, forma bem simples, como calcula o volume do cilindro. Espero que isso tenha ajudado vocês. E agora a gente vai para a resolução dos exercícios.